Bom dia. Ah, meu Deus. Ao Poxa, contrário aqui. será que a porta ia saber me explicar A sobre a porta, questão sistêmica? 10 vezes. Eu acho que essa porta aqui já ouviu tanto isso que é capaz dela explicar a constelação melhor do que eu, viu? Tá igual aquela que a gente brinca de banco de carro, né? Quando a gente tem os primeiros carros, começa a vida, nossa, se esse carro falasse o tanto de barbeiragem, de coisa errada que ele já viu. Bem isso, bem isso. Ai, E querido, que aí, honra estar aqui Paulo? contigo. Meu Deus. Agora eu vim para o interior de São Paulo e você está em Santa Nunca Catarina, né? vim aqui visitar você, não tá mais aqui. Não tá mais aí, mas eu vou para aí em maio. Aí espero que a gente consiga marcar para se encontrar. Quero muito Vamos sim. conhecer. Tá, agora é noiva, né? Minha noiva, Giovana. Giovana, eu adoro a história de vocês, tenho acompanhado, tenho aprendido muito com vocês, você me Que inspira bacana. muito e eu já queria registrar isso agora, antes mesmo da gente começar. Aquele primeiro encontro que nós fizemos lá me marcou muito positivamente também. É uma coisa que eu quero que todo mundo observe com muita clareza aqui nesse contato nosso. A Uhum. alegria e o amor que você tem ao descrever e decorrer o ato da sua profissão. Às vezes as pessoas não olham essa questão conjugada de colocar boas emoções e uma boa conduta, no sentido leve da palavra, para atuar naquilo que se escolheu atuar, o que gosta de atuar, o que foi escolhido como atuar. Vamos colocar que alguns de nós têm determinadas vocações também, né? E hoje eu pensei o seguinte: eu tenho visto, sempre vi, né? Só que agora voltou isso. Parece que pós-pandemia, pelo menos aqui em Santa Catarina parou o uso de máscara, etc. Então tá parando de se falar em pandemia. Acho Uhum. que mais de 80% da população aqui já vacinou, etc. Graças a Deus as coisas estão melhorando aqui no sentido de saúde pública. E Uhum. agora as pessoas estão buscando mais terapia novamente. E eu tenho Sim. recebido queixas de pessoas reclamando de terapia. Ah, fiz terapia com psicólogo tal, de tal abordagem, é psicanalista, é gestalt, é TCC, e não foi legal, e é isso, achei que era aquilo. E aí surge Uhum. a constelação familiar também, surge a questão sistêmica. E é uma pergunta que sempre aparece na minha caixinha. Júlio, o que você acha de constelação familiar? E eu comecei a responder, ó, vou te falar a verdade, eu não acho nada. Me pergunto o que eu acho de gestalt terapia, poxa, porque eu vou achar com o quê? Com o parecer de uma conversa nossa? De um artigo Uhum. que eu li no Google, de um capítulo isolado de um livro, ou de um comentário de uma paciente que fez, tendo essa satisfatória ou não sobre, eu acho que é Uhum. muito raso a gente colocar dessa forma, e eu creio que é uma abordagem que pode sim ajudar pessoas em determinadas circunstâncias. Então, como você é especialista, pensei, a Paula vai me resolver essa situação. Eu vou deixar registrado um conteúdo de qualidade, onde nunca mais as pessoas vão ter dúvidas sobre o que é, para que serve, como funciona na prática aplicada. Então, Massa. fique à vontade, Paulo. Se apresenta aí para a galera. Vamos começar. Então tá, bom, uma coisa bem legal que eu já gostaria de trazer logo no início é o seguinte, eu sou psicóloga de formação, só que eu me formei em 2002 e eu só vim atuar com terapia e depois com psicologia, vamos dizer assim, em 2014. Ou seja, eu fiquei 12 anos desde que eu me formei, vivendo tudo quanto é coisa que você pode imaginar, mas não conseguindo ainda atuar na área de psicologia e na terapia, porque eu não me via capaz de fazer isso, eu não tinha repertório, eu acreditava que eu não tinha repertório, que eu não tinha condições de auxiliar alguém, sendo que eu estava mais perdida que segue em tiroteio. Então, eu passei por várias experiências que hoje eu vejo que foram muito ricas, muito importantes para mim, inclusive para eu hoje conseguir atender os meus clientes, meus pacientes de forma muito mais completa, né? Eu trabalhei com financiamento de carro, fui secretária, trabalhei com seguros, trabalhei com venda de carros, venda de imóveis. Então, quer dizer, eu fiz muitas coisas em todo esse decorrer até que eu me vi absolutamente perdida na vida. Eu tive problemas muito sérios, tanto de dinheiro quanto de relacionamento de casal. Eu cheguei a pensar em me matar para que o meu companheiro da época se sentisse culpado, porque, tá vendo aqui, ó, eu vou fazer a vingança com você e tudo mais. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu não tô legal, não tá funcionando a vida desse jeito. E aí eu fui fazer as minhas buscas
E uma vez eu fui numa imersão em Curitiba, que era para ser uma imersão de coaching, e no último dia tinha constelação familiar, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, não sabia, não tinha ideia do que era. Minha primeira experiência foi até um pouco estranha, porque quando a gente vai para o campo e a gente vai fazer uma constelação em grupo, a gente segue os movimentos do corpo. Depois eu falo um pouquinho sobre como é a constelação em si, mas eu tive essa experiência para mim foi estranha, fisicamente falando, psicologicamente falando, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas 9 meses depois, exatamente uma gestação, 9 meses depois, que eu fui conversar com uma das profissionais lá dessa instituição que me atendeu, e eu falei, caramba, ela me fez perceber que eu tinha mudado muita coisa e que principalmente eu tinha mudado uma dor muito profunda com a minha mãe. Eu falei, eita, esse negócio é bom. Aí eu fiquei com vontade de pesquisar, de estudar mais sobre isso. Fui para um outro processo de 7 dias, que era muita constelação, muita vivência de constelação familiar, e aí eu me encantei totalmente. Aí foi quando eu decidi, inclusive, voltar, né? Comecei dando palestras de outras coisas, fui para a área da educação financeira, para daí depois ir estudando realmente a terapia sistêmica, a constelação familiar, me aprofundando, e então chegando a me tornar consteladora, né? E trabalhando com isso como eu faço até hoje. Daí de 2014 até aqui, eu venho me especializando, inclusive criando metodologia e trazendo mesmo esse olhar para todos os meus processos, que eu faço, que eu atendo as pessoas, né? Só que eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou aquela ver para crer, não tem esse negócio de crer para ver, não. Eu gosto de embasamento, sabe? Eu fui até para a área da comportamental, adorava, eu era behaviorista radical na época da faculdade. Porque para mim tinha que ter ali a ciência aplicada, porque Se não me senão falar que aquele neurônio não tem uma função específica, é pseudociência e não vale. fala sério, gente, pelo amor de Deus, entendeu? E foi aí que, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, eu encontrei duas coisas que hoje são muito científicas e muito estudadas hoje em dia, que é a psicogenealogia e a epigenética, que são a base, na verdade, da constelação junto com a fenomenologia. A fenomenologia, você fala muito da fenomenologia, né, que é o estudo dos fenômenos, e a gente faz o estudo dos fenômenos observando um comportamento, observando uma dinâmica ali, com um olhar que a gente chama de além do aparente. O que é além do aparente? Além da superfície. Se a gente vai olhar uma situação com os olhos das crenças que a gente construiu na vida, com os olhos das coisas que a gente já pegou pronta, inclusive, eu até fiz um exemplo aqui, ó. Opa. Eu vou chamar isso aqui de o universo quando a gente chegou. Quando a gente chegou, já tinha um monte de coisa pronta. Já tinha as nossas histórias de família, já tinham as crenças, já tinha as verdades sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre profissão, sobre papel do homem, papel da mulher. Tudo isso aqui já estava pronto quando a gente nasceu. E a gente chegou, na verdade, estava uma bagunça, porque isso aqui não está organizado. É uma ilusão, inclusive, a gente achar que a vida é organizada. Né? Pelo contrário. Então a gente chegou, estava lá uma grande confusão pronto, um grande emaranhamento pronto. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu tudo isso já sem a gente escolher. Pelo contrário, a gente recebeu todas essas informações e todas essas crenças através, inclusive, da memória celular, que existe. A psicogenealogia, ela traz para a gente isso. Psicogenealogia, inclusive, essa é uma profissional brasileira aí de Florianópolis, que é a Mônica Justino, que traduziu a psicogenealogia pela primeira vez no Brasil, que isso aqui é francês, né, essa teoria. E o que é psicogenealogia? É o estudo da psico que vem com a nossa árvore genealógica. Todos nós, então, nós herdamos... Tá muito barulho? O cachorrinho começou a Não, dá latir pra te aqui ouvir fora na bem, rua. fica tranquilo. Tá? Então tá. O que acontece? Todos nós somos exatamente como esse bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho, você pode ver que ele é metade metade. Então, o Júlio, se eu fosse lá agora fazer um scanner genético nele, ele é metade pai, metade mãe. Paula, mas eu pareço mais com meu pai, eu pareço mais com a minha mãe. Não importa. Geneticamente falando e de memória celular, você é metade metade. Só que teu pai e tua mãe também são metade metade. E teus avós também são metade metade. E os teus bisavós também são metade metade. Vai imaginando isso crescendo atrás de você. Então tem muitas gerações e todas essas gerações, elas estão pedacinhos e pedacinhos, elas estão dentro de você.
Por que que é importante a gente saber disso? Porque tudo que a gente recebe geneticamente falando, não é só ali o pai biológico e a mãe biológica, a gente recebe muitas informações. Inclusive, citando a pandemia, como você trouxe no começo da conversa, você deve ter conhecido, pelo menos você, mais ainda, porque você trabalha com isso. Mas a gente, todo mundo que está aqui deve ter ouvido falar pessoas que começaram a guardar alimentos, que nunca tiveram problema com estocar nada, nunca estocaram nada. E, de repente, enlouquecidamente, começaram a estocar alimento como se fosse uma guerra. Por que que O acontece isso? A álcool, né? Aquilo psicogenealogia. foi assustador, de engraçado, né? Do instinto no álcool em gel, lembra que tem que passar álcool em gel e ficou caro. Vou até um exemplo mais real, o preço da gasolina. Você Sim, fala, a pessoa está lá só pelo desconto. Não é exatamente isso onde você está entrando aí. é. E até Uhum. papel higiênico. Eu lembro que uma galera começou a Sim. estocar papel higiênico. Foi engraçado. Ela falou, como assim, gente? Estocar papel higiênico, né? Você olha o Mas por que que isso racionamento, você fala, estão aconteceu? ficando louco, né? Exatamente. Você fala, gente, teoricamente, logicamente, até tem um procede um pouco. Por quê? Porque, na verdade, existia, sim, uma possibilidade de virar uma guerra, de virar um ambiente de guerra. Existia. Mas era uma possibilidade muito menor do que aquele surto Sim. trazia. Mas por que que essa pessoa tinha esse movimento? Porque, na verdade, dentro da memória celular dela, a gente está aqui no Brasil. Nós temos muita herança de pessoas que vieram lá da Europa. Aqui é muito difícil a gente conversar com alguém que não tem pelo menos três influências na sua árvore genealógica de pessoas que vieram da Europa, que vieram do Japão, que vieram, enfim. A gente não é brasileiro 100%. Acho que nem existe um brasileiro É, 100%. tem Só se um foi alguém que índio era índio. perdido, né? Um afrodescendente perdido, mas também tem um espanhol, italiano, francês. Eu acho que deve ter algum purinho aí que é só que já brotou aqui, já brotou aqui em Tem que algum ter, lugar. né? Mas a maioria de nós tem essa influência. E essa influência ela está na nossa memória celular, que é o que inclusive a epigenética explica. A epigenética aqui, Bruce Lipton, um homem que ainda está vivo, inclusive, tá? É um homem que estuda a influência da memória celular na nossa vida e como a gente se comporta com essas influências sem nem perceber, porque é tudo inconsciente. Então, olha só que interessante isso. Nós temos a influência da memória celular, que é como se a gente armazenasse dores e questões lá da nossa origem. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que nós recebemos muita dor da gestação da nossa mãe, porque o ovócito que nos fez já estava na barriga da nossa avó. Então a gente já tem a experiência do Hum, nosso avóstolo que estava lá muito antes da gente nascer. Essa pessoa, por exemplo, ela pode desencadear um estresse pós-traumático baseado na experiência de gestação que a avó dela teve da mãe dela. Então por que que é presente. importante? Oi? Presente, brinde aí para você começar bem. Um presentinho, gostosinho. E assim acontece com as doenças também, né? As doenças que a gente desencadeia, a gente desencadeia a partir de um fator ambiental, como a própria pandemia, por exemplo, desencadeou transtornos psicológicos em pessoas que tinham lá o chip armazenado, mas que precisaram do evento pandemia para desencadear isso. Só que a gente olha de forma isolada, a gente acha que nossa, meu Deus, essa pessoa desencadeou um surto agora, meu Deus, essa pessoa está doente agora, meu Deus, essa pessoa se perdeu agora. Mas por que que aconteceu isso? Porque veio de um acúmulo de informações. Imagina tudo isso que a gente mostrou aqui, ó, tudo isso aqui em forma de memória celular dentro de você, mais em forma de crenças, em forma de pensamentos, mais a sua aprendizagem, é muita coisa. E aí a gente aprende a julgar a vida, e como a gente aprende certo, errado, bom e mal, e a gente fica focado nisso, então o que que acontece? Nós criamos uma forma de repetir padrões. Nós somos programados para repetir padrões. E por que que eu estou, então, contextualizando tudo isso? Como diz essa cartinha aqui, não vai dar para vocês lerem porque eu estou ao contrário, né? Mas essa cartinha, ela é o cerne da constelação familiar. É o amor que nos liga à nossa família e a esse destino, ao destino da família. Que amor é esse? É o amor inconsciente. Tudo que a gente deseja não repetir, na verdade, a nossa alma não entende dessa forma. A nossa alma, ela tem um funcionamento ligado à lei do pertencimento. Bert Hellinger, que é esse homem aqui, que morreu há 2 anos, é uma ciência, né? É uma filosofia muito recente, a constelação familiar.
Bert Hellinger, um alemão, e eu gosto muito de trazer que ele é alemão, porque a Alemanha tem trazido muita cura para nós, em compensação a tanta dor que causaram ao planeta. E até isso eu acho muito grandioso, né? Porque parece louco, você fala assim, cara, eles causaram muita dor e aí agora eles estão criando formas de resolver essa dor. Uau! Estão dissolvendo o karminha deles lá. Trabalhando arduamente para dissolver o karma, né? Planeta, meu Pode Deus. trabalhar mais. Pode trabalhar mais que a gente quer mais, inclusive, né? Bert Hellinger, inclusive, foi padre. Tem muitas pessoas que falam assim, constelação é espiritismo, constelação é religião. Não, a constelação é essa observação baseada nas leis. As leis da ordem, pertencimento e equilíbrio. Bert Hellinger, quando ele teve uma missão lá na África, numa tribo Zulu, ele passou 18 anos lá e ele conta que assim, era uma tribo que tinha tudo para só ter tragédia. Uma tribo pobre, uma tribo num local isolado, que na verdade, se a gente fosse observar nas condições naturais assim de sobrevivência, era para um matar um, outro matar outro e viverem ali uma grande loucura. E era o contrário disso, era uma tribo muito calma, era uma tribo muito ordenada, ali eles faziam reverência aos mais velhos, eles contavam cada pessoa que existia naquela família, inclusive os abortos, né, que inclusive, um momento aqui, se for devido, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, Bert Hellinger, quando saiu de lá, ele decidiu largar a batina e começar um trabalho de terapias, né? Ele já era psicopedagogo, filósofo, teólogo, e ele foi a campo trabalhar, tanto individualmente como em grupos. E ele começou a perceber que por mais que ele quisesse ajudar as pessoas, tinha um ponto que parava a evolução dessas pessoas. A pessoa queria ajuda, ele queria ajudar, ele buscava ferramentas, mas aquilo não evoluía mais. E aí o que ele percebeu? Que ele conseguiu, inclusive, captar, conectar com aquelas experiências que ele teve lá, e óbvio que a constelação familiar, inclusive, a constelação sistêmica, ela já existia. Bert Hellinger é um dos observadores da constelação familiar. Ele nunca se intitulou um dono da metodologia, inclusive ele dizia que o sonho dele era ser esquecido, porque ele fala assim, quem somos nós para dizer que uma coisa está certa ou está errada? Existe uma observação e cada caso é um caso. E aí, o que ele percebeu? Que existia esse algo a mais, que estava ligado, então, a essa história familiar, que estava ligado a essas heranças que a gente tem de família e a dores que a gente acabava reproduzindo na nossa vida por não conhecer as leis. O que é a lei da ordem? A lei da ordem é tudo e todos têm um lugar. Então, por exemplo, a Paula é a segunda filha. Minha mãe teve um bebezinho que não nasceu, que foi um aborto antes de mim. Teve a Paula e depois teve um outro aborto. Então, a Paula tem o lugar dela. A Paula é a segunda. A Paula achou a vida inteira que fosse a primeira. E isso causa uma confusão para nós, porque, na verdade, aí vem a lei do pertencimento, que diz tudo e todos que já tiveram um lugar, seja uma marquinha, que eles já tiveram um lugar na família, eles têm o direito de pertencer. Quando a gente não conta algo, isso fica como se fosse um alerta, pedindo para ser visto. Ei, aquele tio que nunca ninguém falou, que era o tio maluco, que era internado em hospício, ele quer ser visto. Ei, aquele vovô assassinado, que ninguém soube direito que história era aquela, ele quer ser visto. Ei, aquele CNPJ que você esqueceu, que você teve lá no passado, que foi teu primeiro CNPJ, eu sei que você faliu, que você ficou triste, etc., mas ele quer ser visto. Oi, amigo. Então, tudo e todos que pertenceram a qualquer tipo de sistema, não só a família, porque a gente pensa em constelação familiar e fala é só família. Tudo vem da família. A sua empresa vem da família. Você vem da família, né? Eu fiz uma constelação minha uma vez que eu estava vendo sobre dinheiro e clientes no meu negócio. Eu tinha recém feito um novo CNPJ da PCV Dinheiro e o negócio não ia para frente, o negócio não ia para frente, o negócio não ia para frente. E aí, então, eu vou lá e começo a colocar meu CNPJ, os meus clientes. E ali naquela dinâmica de constelação, parecia que faltava alguma coisa. Quando eu coloquei uma pessoa representando o primeiro CNPJ, porque meu pai me emancipou quando eu tinha acho que 17 anos, para abrir um CNPJ no meu nome. E eu nem pensava que esse CNPJ pudesse ser importante, porque veja, não era meu. Quando eu coloco uma pessoa seria como se eu fizesse essa questão do bonequinho aqui. Eu coloquei um bonequinho representando o meu CNPJ, esse CNPJ que eu assinei de quando eu fui emancipada.
imediatamente tudo ficou mais leve, imediatamente as pessoas que estavam naquela dinâmica de grupo começaram a se organizar, começaram a olhar para os clientes, começaram a olhar para o dinheiro e uau, que delícia, porque ali foi organizado, a constelação organiza. A constelação coloca cada coisa no lugar. A constelação faz com que a gente olhe para as coisas que existiram com um olhar respeitoso. A constelação, uma boa constelação, uma constelação orientada de uma forma consciente, sem misturar as estações, ela vai ajudar as pessoas, inclusive, a ressignificar os seus fracassos. Por quê? Porque vai conseguir observar junto com a pessoa que cada coisinha que aconteceu na vida dela fazia parte de uma programação herdada, fazia parte de um desrespeito às leis, mas ao mesmo tempo eu não conheço as leis, então eu estou desrespeitando as leis porque eu não conheço. E uma boa constelação também vai fazer com que você aprenda a olhar as leis e praticar as leis da sua vida. Porque esse, inclusive, é o grande objetivo. Bert Hellinger diz, né? Tem uma página aqui que eu gosto bastante de citar. A violação de uma hierarquia, ou seja, essa desordem que a gente não conhecia, mas existe, a violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. Ao se constelar, a ordem é restaurada e assim obtém-se o pré-requisito espiritual para sucesso na vida. Espiritual não religioso, vale afirmar aqui, tá? No entanto, é o próprio cliente que tem que implementar essa ordem, pois a constelação não substitui a própria ação. Então, a lei da ordem, que coloca cada coisa no seu lugar. A lei do pertencimento, que inclui tudo e todos que aconteceram, inclusive os assassinos, inclusive os estupradores. E isso eu falo um pouquinho melhor já para vocês. E a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é o que você mais trabalha no seu movimento, né, hoje de servir a vida através da sua profissão, que é essa dança do dar e do tomar, que é uma lei desafiadora, porque a ordem é certinha, né? A ordem é matemática. 1, 2, 3, 4. A lei do pertencimento é matemática. Existiu, conta. Existiu, inclui. Ponto. Agora, a lei do equilíbrio, que é essa dança, né? Eu vou, dou um pouquinho, aí daqui a pouco você vem, me dá um pouquinho, e aí eu me sinto em dívida com você, eu vou dar um pouquinho, aí você recebe, se sente em dívida comigo, vem e dá um pouquinho. E essa lei, ela é muito violada. Por quê? Porque como a gente não aprendeu o nosso lugar na vida, quem aqui nunca se achou mãe e pai do próprio pai ou mãe? Quem aqui nunca achou que tinha que ser a aposentadoria dos pais? E às vezes a gente até ouve isso no Brasil, a gente ouve muito isso, né? Filha, você vai ser a minha aposentadoria. Quando eu ficar velhinho, você vai ter tanto dinheiro. Estou investindo na tua formação. Hoje tem pais que não deixam os filhos saírem de casa já pensando nisso, até para o cuidado pessoal. Você vê pessoa com 30, 40 anos amarrada em casa, nesse ciclo simbiótico, né? Sem entender por quê, sem conseguir cortar, sentindo culpa, sentindo pressão. E por que acontece isso? Porque na dinâmica que vai acontecendo, porque daí nós temos os nossos processos também. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós passamos por 3 sentimentos que vão nos acompanhar a vida inteira e que a gente vai ter que cuidar deles, que faz parte da nossa criança machucada. Tem muitos, hoje, terapeutas, muitos psicólogos que falam muito da criança machucada e eu acho muito válido isso. Porque o que significa criança machucada? É o acúmulo de informação da nossa memória celular somada às experiências que a gente tem da barriga da nossa mãe até principalmente 7 anos de idade. Todo mundo, em algum momento, passou por uma experiência de se sentir rejeitado, passou por uma experiência de se sentir, uma não, várias, né? Experiências de se sentir abandonado e experiências de se sentir culpado. Quando a gente começa a ouvir e entender as palavrinhas, aí começa assim. Você ouve a tua mãe falar, minha mãe falava isso, eu falo pra ela, ó, mãe, você bugou minha cabeça quando você falava isso, meu pai bugou com outra coisa. Ela falava assim, eu não fui fazer mestrado na Itália porque eu engravidei de você. Meu pai, eu só me separo quando você tiver 18 anos. E até hoje, eu tô com 40, vou fazer 42. Eles estão juntos, eles não vão separar. Não é isso. Só que a minha criança, com todas essas informações, captou o seguinte: eu sou a culpada por os meus pais não viverem felizes. Eu sou a culpada da minha mãe não fazer o mestrado na Itália.
Eu sou culpada, então o que que eu vou fazer? Eu vou me manter na relação com eles, eu vou ser a mediadora das dores deles, tipo um cabo de guerra, e eu vou ficar ali cuidando da minha mãe, eu vou ficar ali cuidando do meu pai. Nesse momento, imagina que a gente tem uma árvore genealógica, né? Vou pegar uns bonequinhos aqui para mostrar para vocês. Imagina dessa forma. O pai e a mãe, eles vieram antes. Isso é uma ordem. Pai e mãe vieram antes. E você veio depois. É óbvio isso. É bíblico isso, inclusive, né? Fala que você deve deixar parentela para seguir a tua vida. Só que o que que a gente faz? Ah, mas minha mãe está sofrendo porque a minha avó não deu colo para ela. Meu avô não deu colo para ela. Minha mãe sofreu demais. A minha avó não é capaz de cuidar da minha mãe. Então, o que que essa criaturinha faz? Ela vai lá para trás, ó. É isso que acontece. Ela fala, vocês não deram conta, eu vou ter que cuidar da minha mãe aqui. Então, ela está em qual lugar agora? Ela está no lugar de filha ou ela está no lugar de vó? Vai pro lugar da vovó, né? Foi para o lugar da vovó. Qual é Quebrou a o preço? estrutura aí. Exatamente, quebrou a estrutura. E qual é a consequência disso para ela? O canal de vida dela estava aqui, ó. Eu costumo brincar, mas eu gosto de imaginar isso, que todo mundo tem uma catarata de luz, que é o seu lugar na vida, entendeu? Imagina lá do alto do universo, uma catarata gigante de luz, que vai até o núcleo da Terra e volta, e aquilo lá é teu espaço no mundo. Aquilo lá você flui, quando você está nesse lugar você flui, você tem felicidade, você tem abundância, você tem escolhas, você tem vida, você tem liberdade, você tem prosperidade. Só que quando isso aqui é o teu lugar, ó, o coração dourado. Aqui é o lugar onde que você vai para a vida. Só que quando você vai para cá, você está abrindo mão desse lugar. Você está ficando num lugar que não é teu, e nesse lugar você acaba ficando de pai e mãe da tua mãe, você acaba ficando julgando os teus avós entrando no lugar deles, você acaba sem querer, às vezes até ficando aqui ó, no lugar da mãe para poder suprir o movimento de falta dela para o relacionamento de casal, que a gente chama de filhinha do papai ou filhinho da mamãe, se for o contrário. Acaba ficando num lugar que é muito pesado. E é por isso que a gente fica pesado na vida. Porque nós estamos subestimando a capacidade dos nossos maiores, que foram aqueles que nos deram a vida, subestimando a capacidade deles de cuidar do próprio destino. E é disso que se trata a constelação, inclusive, da gente conseguir olhar para essas ordens, olhar para os nossos ancestrais, olhar para as pessoas que vieram antes, com total respeito a esse grande destino que cada um também herdou. Porque os nossos pais, antes de serem nossos pais, observa comigo, eles também foram filhos, netos, bisnetos e afins, também são humanos, também são crianças como você, o que você vai ser comigo, né? Quando você crescer. E o que que você acaba fazendo? Repetindo, como é que é? Nossos ídolos ainda são os mesmos, daí cantaria Elis Regina, né? Como os nossos pais, a gente acaba sendo a cópia de tudo aquilo que a gente não concorda dos nossos pais, porque a gente não respeita a humanidade deles. Então, E outro detalhe, né? Você pode não dá falar. conta de fazer aquilo ali. Né? Pessoal, mas eu vou cumprir o papel que a minha avó, você vai prejudicar os seus pais. Porque às vezes você não prejudica diretamente. Aí você vai prejudicar no sentido de inibir eles fazerem o que era para eles desenvolverem uma estrutura natural de percurso para eles. Às vezes a ajuda, parece que ela está diminuindo uma dor, mas ela está fazendo um movimento ao contrário. Isso por mais que a intenção seja amorosa, vamos dizer assim, né? Maravilha. Importante E tudo destacar. é amor, né? Tudo é um tipo de amor. Só que existe o amor que adoece e existe o amor que cura. Qual é o amor que adoece? É esse arrogante, que acha que pode, que é uma arrogância inconsciente, tá, gente? Eu tenho uns termos que eu fui criando no decorrer, eu chamo de maldade sistêmica, de vingança sistêmica. Eu falo que a gente faz muita vingança sistêmica. Bert Hellinger tem uma expressão que é bem assim, dolorida até de ouvir, que ele diz assim: a melhor forma de punir os seus pais, obviamente, por aquilo. Ah, o Rô tá até escrevendo ali. A melhor forma de punir os seus pais é fracassar na vida. Quando eu fracasso. Só que você pode falar assim, mas eu não estou fracassando.
Não, você não está, às vezes, fracassando no sentido de ir à bancarrota, de falir um negócio, etc. Mas você está fracassando, não está conseguindo ter uma boa relação de casal, não está conseguindo ter uma boa relação com o seu dinheiro, não está conseguindo se realizar profissionalmente. É fracasso. Tudo aquilo que é o oposto do fluir na vida, tudo aquilo que é o oposto da leveza, da abundância, porque nós somos seres que fomos criados para ser infinitos. A gente é infinito, a gente tem a natureza dentro da gente. Se você fechar um pouquinho os olhos aí, só prestar atenção na sua respiração, começar a viajar na batatinha aí e pensar assim, gente, quantos processos biológicos estão acontecendo dentro de mim que eu não tenho ideia. Que a célula está sendo alimentada, o oxigênio está fazendo não sei o que lá. A gente que estuda um pouco de biologia, a gente já fica encantado, a gente já fica deslumbrado, fala, cara, o bagulho é muito louco. Eu postei uns videozinhos de sinapses, neuroplasticidade, o pessoal ficou louco, falou, caramba, isso acontece dentro da... Eu falei, só que não E é a gente uma ou não tem nem duas, ideia, né? bilhões, trilhões de conexões. A gente até desconhece, né? A neurociência é muito crua ainda. Imagina daqui 100 anos, Sim. 500 anos, conhecimento disso. Nossa. E eu fiquei indignada, sabe, na minha trajetória, que me fez também chegar à constelação familiar e todas essas formas aí sistêmicas de perceber a vida, que eu falava, gente, não é possível que seja só isso. Que foi a indignação do Bruce Lipton, inclusive. O Bruce Lipton, ele é um cara que ele era professor de biologia em faculdade de medicina. E o que, que aconteceu com ele? Ele pregava o determinismo genético, o determinismo biológico. Nasceu assim, vai morrer assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, não tem jeito pra mim, vou morrer assim. E ele pregava isso, ele ensinava isso na faculdade. Se alguém dissesse o contrário para ele, ele queria matar. Ele falava que não existia outra forma a não ser copiou, colou, morreu e já era, entendeu? E ele nem acreditava em vida após a morte ainda. O negócio era reto e direto. Eu vou viver naquela programação, então, ou seja, passar pela vida de uma forma muito dolorida. E aí, com 40 e poucos anos de idade, diz que a vida dele virou do avesso. A mulher separou, levou os filhos achavam ele fracassado, ele se viu fracassado financeiramente falando, sem realização profissional nenhuma, sem realização pessoal nenhuma, e ele foi dar aula numa faculdade do México, e aí diz que ele chegou lá nessa cidade do México, lá que era uma cidadezinha pequena, a cidade inteira parava para contemplar o pôr do sol 5 horas da tarde. E ele se indignou, falou, gente, tá de sacanagem, parar para contemplar o pôr do sol, o que é isso? E um Porque dia ele ele vai se trabalhar. rendeu. Vai trabalhar, pessoal. O que é isso? E ele conta que ele se rendeu um dia, foi lá participar do ritual, e aí diz que na cabeça dele veio um monte de imagens, inclusive dele com 7 anos de idade, olhando pela primeira vez no microscópio. E aí ele falou, cara, que louco! Não é possível que seja só isso. E foi isso que incentivou ele. E isso, sabe? Eu tô falando isso, gente, porque assim, são as nossas dores, inclusive, que vão fazer a gente encontrar as grandezas da vida. A gente subestima a dor. Ele falou, gente, não é possível que seja só isso. Ele foi pesquisar profundamente qual era a verdade. Ele falou, gente, não é possível que a gente não tenha nenhum comando aqui. A Louise Hay fez isso também. Se curou de um câncer, ela falou, não, minha missão de vida vai ser mostrar para as pessoas que a gente tem poder. E uma das frases mais conhecidas de Bruce Lipton é, o conhecimento é poder. E quanto mais conhecimento sobre nós mesmos nós temos, mais poder sobre a nossa vida nós temos. E a constelação faz isso, esse É importante emergir de da interpretar, né, consciência. Paulo? Conhecimento é Pode poder. falar. Conhecimento é poder, às vezes a gente fala isso, a pessoa lê mais um livro do mesmo assunto científico ali, ou trivial, e acha que teve mais conhecimento. Achei legal do Boa. jeito que você colocou para dar uma expandida nessa ideia, né? Conhecimento global, não de algo específico, né? Eu estudo geografia, li mais um livro de geografia, agora eu tenho conhecimento, tenho poder. Não, agora eu tenho mais um conhecimento específico que me dá poder para dar uma aula de geografia um pouco melhor, mas não é desse conhecimento que a gente está falando. Eu Boa. falo isso, só se anexa, porque tem muitas. Hoje todo Instagram posta frases, vamos colocar, né? Pega uma Sim. frase fora de contexto, bota lá bonita para dar um monte de curtida. Aí a pessoa Uhum. curte, acha que entendeu, mas ela não entra nesse nível de reflexão que você está trazendo. E não por falta de Sim. capacidade, mas porque nunca foi provocada a pensar nesse nível de profundidade. A capacidade que todos nós Perfeito. temos é bem semelhante uma do outro, não tem tanta diferença assim. O que muda são essas estruturas que você trouxe, por exemplo, e como elas são incitadas a trabalhar, condições do meio, né? Predisposição genética. Sim. Mas é quase a mesma coisa de um para o outro, né? Vamos
colocar. Sim. Somos da mesma espécie. Mas quando você traz essa questão do conhecimento, a gente pode até trazer um parêntese do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é uma forma de você se aprofundar nas suas coisas, nas suas questões. Sim. E eu acredito, né, por isso que eu também gosto da constelação, porque a constelação é uma forma da gente aprofundar nesse autoconhecimento, que a gente precisa ter coragem de entrar e olhar as nossas dores, e de olhar o que está acontecendo para a gente repetir padrão. Por que a gente busca uma constelação, inclusive? Tá? Porque, por exemplo, estou aqui fazendo uma terapia com o Júlio, estou aqui fazendo uma terapia com a psicóloga tal, com o psicólogo tal. Por que eu buscaria uma constelação? Justamente porque tem algo que você percebe, que você está repetindo, que você já percebeu, que você já olhou, que você já viu que é uma dor, só que você não sabe de onde ela vem. Eu recebo queixas do tipo assim, Paula, eu já sei, o meu caso mesmo, tá? O meu caso, eu me formei coach, eu comecei a estudar planejamento financeiro, eu trabalhava com seguros de vida e previdência privada, eu ajudava os meus clientes a organizar a vida deles para investir, para organizar o futuro financeiro. Eu criei planilha super legal de organização financeira que eu usava com os meus clientes de crédito consignado. Eu já era indignada, falava, por que o povo faz crédito consignado? Não, não, não. Eu não aguentei ficar nessa área, justamente porque não era uma área que eu gostava, mas eu me endividei exatamente quando eu estava ajudando muitas pessoas a se organizar financeiramente falando. Eu sabia a teoria, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia, na prática, eu ensinava as pessoas a fazer. E mesmo assim eu me endividei. Não faltava conhecimento técnico para trabalhar e monetizar. Que foi o que você falou, não é ir lá estudar sobre geografia para dar aula de Uhum. geografia. Eu tinha conhecimento técnico, eu sabia todos os nomes dos autores, eu citava páginas de Robert Kiyosaki. Pai Rico, Pai Pobre. Na página 18, você pode observar que Gustavo Cerbasi diz que, entendeu? Era lindo o meu discurso, maravilhoso, mas na prática eu não conseguia. Era um bagulho muito louco. E o que eu fui perceber, além do aparente, quando então eu encontrei a constelação familiar, porque a constelação familiar então faz essa observação, vai te ajudar a ver a quem você está servindo na sua família, a quais histórias você está servindo. Fiz uma árvore genealógica bem simples aqui para a gente olhar, bem simples. Um dia você pode até desenhar, vocês que estão assistindo, ó, faz uma árvore, mas coloca logo 7 gerações, vê se você consegue. Paula, mas eu não sei o nome do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, não precisa. Faz só as bolinhas representando você, pai, mãe, vovô, vovó, vovô, vovó, bisavô, e vai colocando o pai e mãe de cada bolinha. E veja como você se sente. Imagina quantas histórias aconteceram ali atrás que a gente nem consegue palpar. Aquele vô, aquele bisavô que veio lá da Europa, que teve depressão, aquele tataratio, porque aqui eu nem coloquei tios, primos, nada, só os pais e mães, né? O pessoal que foi jogado do navio porque morreu e não tinha como trazer para a terra para poder enterrar, que são os indigentes. Quantas Épocas de pessoas foram guerras, né, internadas? recentes, muitas guerras aí, além da Primeira e Segunda Mundial, que parentes próximos nossos viveram. Sim, e quantas pessoas foram assassinos da nossa família, quantas pessoas foram vítimas das guerras e das coisas todas que aconteceram, quantos abusos, quantos abortos, quantas questões a gente nem imagina que existem. E é óbvio que através da memória celular que a gente tem, que a gente estava falando no comecinho, essa influência que está aqui dentro de nós e que está totalmente inconsciente, a gente faz um serviço a essa árvore genealógica, a gente faz um serviço a esse sistema repetindo alguns padrões. Vocês podem até repetir assim comigo. A gente não sabe honrar a vida. Nós aprendemos que honrar a vida é cuidar dos pais na velhice. O verdadeiro honrar a vida é fazer algo de bom com a nossa vida. O verdadeiro honrar a vida é parar de repetir padrão. Esse é o verdadeiro honrar a vida. Você dá a oportunidade de quebrar o ciclo a partir de si, né? Se você encara dessa forma. Mas fala para mim, você que está vivendo uma nova vida, que está construindo... Eu amo a sua frase. Eu não lembro exatamente como ela é, mas você sempre... A moral da história da sua frase, que é a minha preferida, é construir, vivendo a vida à nossa maneira. Sempre que eu posto um momento, eu coloco vivendo a vida da nossa maneira para simbolizar assim, nós estamos conectados. Normalmente eu e a Giovana, né? Somos a família, eu e ela, o casal.
E a gente consegue, por alguns fragmentos de tempo, vamos dizer assim, quando nós estamos em trabalho, nós estamos falando com a nossa família, pensar um com o outro e se conectar em alguma coisa de verdade, que é uma coisa que a gente bate muito firme em Gestalt, por exemplo, né, o aqui e agora. E ali, coincidentemente, essa intuição sobre questões inconscientes, etc., ela transborda, né? Acho que é muito nítido, você se dá Sim. conta, em Gestalt a gente chama de awareness, se dar conta de, conscientizar algum processo. E hoje, talvez, esse seja um dos momentos mais difíceis a serem criados pelas pessoas. Porque qual Uhum. que é o comum, né? Estou perdido. Augusto Cury gostava de falar bastante do síndrome do pensamento acelerado, né? Ele até criou uma teoria sobre isso. A pessoa está perdida na dinâmica dos deveres do dia a dia dela, duplicando esses papéis do piloto automático que ela nem sabe de onde vem, para que serve, como funciona, se existe ou não. E amanhã, Uhum. outro dia, é feito igual. Uhum. E o poder real dela, que você trouxe anteriormente, não é totalmente, ou pelo menos parcialmente, bem aplicado, bem utilizado para ela própria. Sim. Né? Você trouxe essa questão da memória genética, ela é fenomenal, porque normalmente quando você fala de passado, a pessoa interpreta de duas formas. Ou ela vai seco para a psicanálise, interpreta de uma maneira freudiana, só que isso é perigoso, porque psicanálise é extremamente difícil. E a pessoa ouviu a palavra inconsciente uma vez na vida e ela sabe que é isso. Não, você não Hum. sabe. Eu falo porque a gente tem psicanalista aqui, é uma abordagem muito difícil de você entender ela de verdade na prática. Então não é estar lá de fundo e esquecer, não, não. Tem todo o funcionamento atrás desse estar lá de fundo que não é tão simplório assim, explicado pelo Uhum. funcionamento da psique. Ou ela vai para o lado kardecista espiritual. Não, então você é espírita, você está falando de vidas passadas. Aqui você está falando de genética. Isso Exato. aqui vai, eu falo, por isso que é interessante a gente ter informação. Então, quebra todos os tabus, e a gente está falando de ciência, Uhum. né? Uhum. Porque tem que ser ciência para vocês acreditarem. Então, tá aí, a ciência está explicada, beleza? Eu não vou entrar no mérito mais profundo da questão, mas existe a teoria de campos morfogenéticos. Essa teoria ela é científica, foram feitas várias experiências. Rupert Sheldrake, que também está vivo, que é um autor. Depois eu posso até passar uma listinha desses autores, tá? Que eu acho que é bacana, a gente pode até colocar na. Uhum. Eu vejo que suas histórias eles são bem didáticos e tem ali Eu um vou colocar checklist, essa né? aula na comunidade, aí no final eu coloco Uhum. a lista e também vou deixar o seu serviço, produtos para a pessoa que quiser conhecer, aprofundar, ter seu contato mais direto, não ficar dependente só de rede social, de Instagram, porque apesar de a Sim. gente estar aqui é limitado, né? A gente não passa o dia Sim, aqui. sim. E até se você quiser algum dia, a gente pode marcar uma aula que seja por Zoom, para as pessoas tirarem as dúvidas. Eu Sim, adoro. Eu acho que é fantástico a gente eu poder ir à gosto. fonte mesmo da. Aprofundar, né? Falar, isso aqui é uma pincelada inicial de um tema muito profundo. Quem quer Muito profundo. adentrar tem essa oportunidade aqui. Vamos para cá, isso é muito bom. É, exatamente. E eu queria trazer, eu estava falando, né, dessa questão, por exemplo, que eu mesma me endividei quando eu já tinha o conhecimento teórico, e eu quero trazer essa percepção para quem está assistindo aqui. Paula, quando eu devo procurar uma constelação, ou que eu que sou psicóloga, sou psicanalista, poderia orientar o meu cliente, meu paciente a buscar uma constelação? Quando a pessoa sente que ela não tem controle. Sabe aquela história que fala, gente, eu não sei por que que eu fiz isso. Parece que o negócio é maior do que eu. Eu falo isso até me arrepia, porque esse é o calo. Meu Deus, eu não paro de repetir tal coisa. Porque a hora que eu vejo, parece que eu já tenho um conhecimento Relacionamentos. sobre aquilo. Sai de um relacionamento abusivo, entra no outro, entra no outro, entra no outro, entra no outro, entra no outro. Começa a tentar um Exatamente. serviço, um estudo novo. 6 meses para, 3 meses para, 6 meses para, 3 meses para. Que a gente até Clássico. fala assim, meu Deus, estava tudo tão lindo, de repente Uhum. virou de perna pro ar, caiu a máscara, sabe aquela história? Entrou, acabou de entrar no relacionamento de casal, ai, o homem da minha vida, meu Deus, que é Agora um eu achei. sonho. É esse, é essa. 3 meses depois, a Daqui a casa pouco a caiu, gente a conversa. máscara Manda caiu. mensagem daqui 3 meses. 3 meses, 6 meses, um ano. Tem gente que ainda vive, consegue viver um ano, né? Mas daí já engravidou, já juntou conta, já criou empresa junto, e aí a hora que vê, tá repetindo de novo. Por que que isso acontece? Porque além do aparente, nós temos essa lealdade. Pode escrever essa palavra aí, lealdade com o destino familiar.
Tem um livro aqui que eu separei, um livro muito legal também, de uma brasileira, que traduziu as constelações de uma forma mais simplificada, porque os livros do Bert Hellinger, eles são um pouquinho mais difíceis de ler. Tirando esse aqui, que é um livro que eu até recomendo para quem quer ler a fonte, que é No Centro Sentimos Leveza, eu gosto de indicar o Além do Aparente, da Olinda Guedes, porque é um livro simples. E aqui no comecinho, tem uma parte que eu acho extraordinária. Isso aqui traduz a constelação familiar, inclusive. Diz assim, Hellinger, que é o Bert Hellinger, né? Percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo. Destino do grupo, então você pega a tua árvore genealógica e imagina quantas coisas tem ali compondo um destino. O destino é algo inconsciente. É algo que já vem programado, mas que sim, a gente pode, aliás, a gente deve quebrar o destino, mas a gente só faz isso através de autoconhecimento profundo, esse processo de desenvolvimento. Então vamos lá. Ele percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais a serviço do sistema do que a serviço do seu próprio querer. Percebe? Por isso que a gente fala, nossa, o negócio parece muito maior do que eu. E é muito maior do que você. Ele constata que nós temos uma pequena liberdade diante do destino. Pequeníssima liberdade. Essa palavra chega a fazer até uma pequeníssima liberdade. Que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender aqui o significado de concordar. Olha que bacana isso, ó. Concordar é aceitar um dado como real, como verdadeiro, como existente. Fato. Fato é fato. Não é ficar viajando na batatinha dos porquês da maionese. Não significa atribuir ao mesmo juízo de valor de certo ou de errado. A negação do destino, o que é a negação do destino? Eu não concordo que meu pai se separou da minha mãe. Eu não concordo que meu pai foi embora e não me registrou. Eu não concordo que meu avô faliu as empresas e deixou todo mundo sem dinheiro. Eu não concordo que minha mãe abortou porque ela não queria ter mais um filho. Isso é negar o destino. É você entrar numa posição arrogante e não respeitar que aquelas pessoas que vieram antes de você também tinham algo maior do que elas. Eu não E aceito, né? você, eu não aceito. Não E você aceito a também não realidade. concordar com você mesmo, porque todas as coisas que você fez que foram maiores do que você fazem parte desse destino. Eu não aceito a realidade. Eu não concordo com o meu destino. O que acontece quando eu faço isso? A negação do destino nos coloca em conflito, em falta de sintonia, e isso inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Só quem concorda com o destino pode se reconciliar. E concordar, gente, requer a gente ter um respeito profundo a tudo que foi e a tudo que é. É compreender que eu, quando me endividei, quando eu já sabia de educação financeira, eu não sabia fazer outra coisa. Eu estava lá copiando e colando e eu sentia que eu não tinha escolha. Por mais que cognitivamente falando, racionalmente falando, eu já tinha esse entendimento teórico de que eu podia escolher o que eu queria para minha vida. Mas eu me sentia amarrada, eu precisei de ajuda. Foi a constelação que me ajudou, foram os meus terapeutas que me ajudaram. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre fazendo curso, estou sempre buscando ajuda, peço atendimento para os meus colegas, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a gente sozinho não consegue enxergar esse além do aparente, não consegue perceber a serviço de quem aquele padrão dolorido na nossa vida está servindo na nossa árvore, na nossa história, né? Isso é interessante, né, Paulo? Porque você fala assim, que nem você está vindo aqui fazer uma live. Eu sou psicólogo, sou gestalterapeuta e atendo em clínica há 14 anos. E se você for ver, um exemplo, dentro da nossa área, você vê uma competitividade de valor. Um exemplo, você já vai entender porque eu estou falando isso. Então, eu tenho que desvalorizar a constelação familiar para a psicologia sobressair, as pessoas procurarem o psicoterapeuta psicólogo ao invés da consteladora. Porque daí psicologia é melhor que. Primeiro já é uma distorção. Então eu falo, por que que isso acontece? Um exemplo. A gente está inserido já há um bom tempo, algumas décadas, num sistema econômico de Adam Smith. Seu pai, seu avô, daí da constelação também estava. E ali foi ensinado dessa maneira. Ó, olho por olho, dente por dente, cuida de você, faz o melhor que você puder fazer e atropela quem você puder, né? Nesse sistema de capital. E às vezes a pessoa nem tem noção desse contexto que ela está inserida e ela duplica isso sem ver. E às vezes ela perde a oportunidade, que nem depois que eu fiz esses questionamentos, você chega na faculdade,
racionalmente falando, tem aquele contexto bonitinho de multidisciplinar e blá, 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 Hum, blá, blá, blá. Você vai para a rua, parece uma guerra, né? Eu falei, cara, peraí. Daí sim. você vai avaliar, você encontra os pontos. Cara, eu estou duplicando isso, estou duplicando aquilo. Só que normalmente a gente encontra com orientação, não é uma coisa que você é o sabidão e tudo, você vai descobrir sozinho, é muito importante colocar isso. E daí você tenta fazer a sua maneira. Que entra o negócio que eu escrevo lá, eu falo, peraí, mas eu acho que essa área aqui é importante para a pessoa que tem um caso tal, que tem um problema tal. Vamos chamar essa Uhum. pessoa, vamos indicar, vamos falar junto com ela. Aí você vê o cliente fazer um crescimento exponencial absurdo, com as orientações corretas de múltiplas áreas. Então não dá para restringir o comportamento humano como um todo em um único parecer e olhar sobre ele. Seria impossível, nem sobre o biológico. Quantas Uhum. especializações a medicina tem hoje? E não é o Uhum. suficiente. A medicina biológica é difícil de escrever. Sim, Acho que não existe um sim. ser humano, nem médico, que sabe todas as especializações atuais, hoje em 2022, tem uma medicina, numa ciência 100% biológica, vou colocar assim. Uhum. Então, isso que Uhum. você traz já. Você falou do TCC, né? Ele já bate de frente com aquela desconstrução de crenças rígidas que eles falam bastante, né? De quebra de Uhum. sistemas. Só que você trouxe com um olhar dessa bagagem genética que eu achei fascinante aqui, que tem que ficar claro. Isso explica de uma Uhum. maneira muito fácil todo mundo entender uma Uhum. programação prévia. Então não é só, eu sou assim porque meu pai falou alto comigo uma vez Boa. lá, né? Não, um pouquinho mais embaixo. Nós estamos falando de questões biológicas aplicadas na alma, na subjetividade. Isso vai além do único Uau. contato físico que eu tive num fenômeno específico com a pessoa enquanto consciente, né? Você Uhum. coloca todas as células corporais como autoconsciente de alguma maneira. É muito rico. Uau, sim. É massa demais, né? E você Uhum. falando isso, me vem assim, até essas explicações mesmo. Por exemplo, eu atendo casos que, e tem chegado muitos casos para mim de separação, de divórcio, de questões do filho que está no meio do casal ali, aí o filho começa a ter problemas, o filho dos pais separados, que seja com droga, seja, por exemplo, uma mocinha, filha de uma cliente minha, que agora está aprendendo sobre a sexualidade com o TikTok. Então ela faz lá os vídeos dela, sabe como é, né? Entre outras Uhum. coisas que a gente acaba vendo aí. Mas por que que essa criança, esse adolescente, ele vai para esse lugar? Porque ele também está perdido. E por que que esses pais, eles acabam usando esse filho no meio da relação de casal deles e desse divórcio que não termina nunca? Porque eles são crianças machucadas, que são filhos de crianças machucadas, que são filhos de uma grande bagagem. Então, se a gente para olhar, peraí, o que está além do aparente? Qual é a história das mulheres da minha família? Poxa, aí a gente vai ver, recentemente uma cliente me procurou, ela falou, Paula, eu preciso entender por que que eu contrato uns relacionamentos esquisitos. É um relacionamento abusivo, mas é um relacionamento de uma noite só. Ela contratou, eu falo contrata de alma, ela já entendeu Sim, sim. que a gente faz contratos de alma. Contratou um rapaz que ela foi fazer sexo casual com ele e ela foi atrás de camisinha enlouquecidamente, porque ela queria transar com camisinha, e o rapaz furou a camisinha para poder transar, que tem até um nome para isso, né? Tem um nome para essa. Considerado até uma patologia mesmo. Ele furou a camisinha e ela ficou louca, ela fez boletim de ocorrência e um monte de coisa, e ela ficou muito passada, imagina, né? E ela falou, Paulo, eu preciso entender além do aparente, porque eu já entendi que deve ter alguma coisa aí que eu não estou sabendo que está fazendo eu contratar esse tipo de situação. E aí nós fizemos, então, uma constelação dela, né, uma constelação sistêmica. O que significa fazer a constelação? A gente pegar o tema dela e pegar essas informações de origem, pegar essa árvore genealógica e contextualizar isso para saber a quem ela está servindo. Que dor é essa que ela pegou para criar, que não é dela, que é do sistema dela. Aí me veio a intuição de perguntar para ela como eram as mulheres da família dela. Todas as mulheres da família dela foram abusadas. Todas as mulheres que ela conhecia, até uma quarta geração, porque ela tinha muitas histórias, ela conhecia várias histórias das mulheres da família dela, todas essas mulheres foram abusadas. Aí eu pergunto para ela, num estado bem concentrado, o que você pensa sobre essas mulheres? Que elas são fracas, ela me diz. Que elas precisam de ajuda. E eu vou ser a justiceira da dor delas. Então, o que ela acaba fazendo na vida dela?
ela é como se ela fosse lá, ela escolhesse, ó, não, eu quero um abusador. Se você não é abusador, eu não quero ficar com você. Só se você for abusador, eu quero. Porque eu preciso mostrar como é que faz. Eu que eu vou parar esse negócio aí de injustiça com as mulheres, mas eu vou ter que ir às vias de fato, de ir para processo, de ir para violência, para que ela vença. Sim. Percebe? E é possível a gente quebrar o padrão dos abusos, mas se eu estiver na sombra do tema, eu vou repetir do meu jeito. Quando eu falo construindo a vida à minha maneira, sem luz, eu estou fingindo, parece que eu estou tendo outro resultado, mas na verdade eu estou fazendo mais do mesmo, porque no fundo eu estou repetindo a dor. Eu não estou Causando repetindo o o molde de comportamento. outros, né? Um momento que não vai se ajustar naquele molde, por causa da seu próprio self, né? Sua própria individualidade. Acho que esse é Sim, um dos porquês, por exemplo, que uma palavra como empoderamento foi distorcida, né? perigosa, As inclusive. mulheres usam mais. Você vê a mulher falando sobre empoderamento, você bota ela numa sala de uma clínica, atende, a vida dela é uma porcaria. Em Uhum. relacionamentos, em convívio social, em amor nas relações, mas, sou empoderada. Às vezes está num molde desse totalmente disfuncional, de querer fazer justiça e não está nem entendendo o que é nem porquê, Isso. né? Quando poderia É. estar criando um poder diferente de mais luz, mais prosperidade, mais saúde, mais qualidade de vida real para as características daquela pessoa e o papel que ela precisa interpretar. É, mas eu só consigo colocar luz para realmente conseguir fazer algo de bom com essa iniciativa de romper com o padrão, com essa iniciativa de fazer justiça, mas fazer justiça na luz, quando eu concordo com o destino, que é o que a gente estava terminando até de ler aqui. Olha só essa parte. Só quem concorda com o seu destino e o destino da sua família pode se reconciliar. Por meio desse movimento de concordar, é possível tomar do destino. Olha que incrível esse poder, olha. Quando eu me reconcilio, então é possível tomar do destino, e tomar é ativo, tomar do destino apenas aquilo que fortalece. E assim curar e transformar o que enfraquece. Porém, quem discorda permanece pequeno e infeliz. Aí entra o livre-arbítrio real. Tem duas coisas que eu bato muito firme aqui com as pessoas. A primeira você já trouxe muito, que é a questão da humildade. E é difícil de entenderem isso. Eu coloco isso em tudo. Humildade, humildade, humildade. Para olhar para as coisas tais como elas são e aceitá-las. É uma das coisas mais difíceis para nós, tá? Quando eu falo aqui, eu me insiro em tudo isso. Não estou Uhum. falando como alguém passivamente dono de alguma verdade, né? Sou um plebeuzinho igual todo mundo aqui. E a outra coisa é esse processo de aceitação advindo da liberdade. Eu falo para o pessoal, livre-arbítrio, você tem. Daí cada um, quando a pessoa traz crença religiosa, ainda vira um negócio, entendeu? Livre-arbítrio, né? Eu falo, ó, vou te contar um segredo, abençoado. O livre-arbítrio é daqui até aqui, tá? Você vir para cá, não vai funcionar. Eu Porque tem fecharia um pouquinho. todo um contexto que você está inserido. E quanto mais você entender todo esse contexto, incluindo essas questões que você trouxe, familiares, de herança genética, conhecimento econômico, qualquer conhecimento, quando você mais entender o contexto que você está inserido, você vai usar sua liberdade de escolha, humildemente, com aceitação e conhecimento e autoconhecimento, e vai criar a vida que você pode viver a melhor maneira. Agora, enquanto fica naquela eu acho, eu quero, eu não concordo, eu não aceito, vai sofrer e vai sofrer até parar de fazer isso e não tem saída, tá? Então eu falo de um jeito até provocativo aqui, ó. Ou baixa a bola, ou vai sofrer muito. Muito, muito. E ninguém pode resolver essa parte por você, que essa tem que ser uma escolha sua. Uma iniciativa própria, individual de Uhum. transformação. O Uhum. terapeuta te acompanha, uma consteladora, mas não pode te obrigar a, te induzir a. É um Uhum. orientador, um facilitador. Eu acho fenomenal esse termo, facilitador sistêmico. Uhum. A palavra facilitador é perfeita, perfeita a Uhum. nível de gramática, de aplicação, de situação, ela encaixa Uhum. certinho. Até porque eu, como terapeuta, psicóloga, consteladora, também saio do lugar de salvadora. Não vou salvar ninguém. Vou facilitar a consciência para que Exatamente. você Eu se não cure, tenho para esse que poder. você flua. Não tenho.
E quando chega alguém com aquele zoinho, me salva, eu falei, O que que eu ih, tô faço, pelo amor de fora, Deus? tô fora. Mas eu É. até brinco, rapaz, não Ju, sei nem o que que eu faço com a minha própria vida, vou saber com a sua. tá louco, né? E até me veio uma musiquinha que eu gosto bastante, que eu ensino meus clientes, né? Que é tomar conta da própria vida. E a musiquinha é assim, quem quiser cantar comigo, né? Tomo conta da minha vida, tomo conta da minha vida. Hey! Eu acho que a arte de viver uma boa vida, né, é justamente isso, a gente encontrar esse lugar de tomar conta da própria vida. Olha que demais essa frase. Só aquele que está reconciliado com os pais pode tomar o sucesso. Então, o caminho da constelação familiar é justamente esse de você entrar em contato com a verdade sobre a sua origem. E entrar em contato com a verdade sobre a sua origem, e se dá uma outra live, inclusive, é a gente conseguir. Ah, Cris, minha cliente falando, já conhece essa música. A gente canta muito, né, Cris? Ainda tem os 5, 6, 7 e 8. Muito bom. E essa arte da gente tomar o sagrado dos nossos pais, porque os nossos pais, como a origem da nossa vida, é tão grandioso, não tem mensuração. Porque por mais que seus pais, como humanos, eles sejam tem as questões deles, tem os erros deles, as coisas que eles fazem que você não concorda, você tem direito de não concordar no sentido assim, não quero trazer isso para minha vida. O que você não tem direito é de querer que eles sejam diferentes, porque eles são o que eles podem ser e você é o que você pode ser. E quando você nega a sua origem, através do momento que você questiona se teu pai e tua mãe são bons, etc., você está se retirando, você está abandonando, você está negando a origem da vida que eles deram para você. E você há de convir comigo que no momento que eles fizeram o sexo que te concebeu, eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas naquele momento eles estavam disponíveis de corpo, mente, alma e espírito principalmente para poder conceber você, porque um casal pode fazer milhares e milhares de vezes de sexo e não conceber nada. E eles te conceberam naquele momento. Então, se você se conecta com o sagrado dos seus pais, você pode tomar a vida. E essa é a compreensão que eu acho mais grandiosa da constelação familiar, né? Eu acredito que outras abordagens também tragam isso, mas a constelação fala muito disso e você pode dizer, eu digo sim para tudo que aconteceu e, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada e você está aqui com a chance de fazer diferente. Aceitação, né? Acho que quem fala muito isso, assim, eu falo isso sobre aquelas fases do luto que eu trago bastante sobre termo da doutora Elizabeth Kubler-Ross lá. E ela fala, né? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Eu vejo que a aceitação, ela às vezes é confundida com permissividade, com negligência, Boa. com fazer vista grossa. E é justamente o contrário, é aceitar que as coisas são e me posicionar de forma coerente sobre elas, sem raiva, sem mágoa, sem peso sobre aquilo, aceitando que o outro pode ser o outro. Quando a gente fala de um terceiro que eu não conheço, isso é muito fácil, mas quando você fala de uma imagem paterna, de uma imagem materna, de um casamento de décadas, de um filho, é um pouco mais difícil de ser trabalhado, mas a fórmula não muda, né? Então são conceitos simples, Uhum. aceitação, humildade, outro conceito que você trouxe, dualidade. Dualidade é fenomenal para a gente conseguir raciocinar rápido sobre as coisas, mas se você olhar tudo a ferro e fogo no sentido dual, você vai chegar em alguns becos sem saída na vida que não tem solução. Do certo, Uhum. errado, aqui ou ali, sombra ou Uhum. luz. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais complexas e precisam ser descritas com variáveis entre cada contexto. Não Boa. são só dois, são infinitos. E você não tem domínio sobre todas aquelas informações naquele momento. Então, tem muitas coisas que hoje eu achei extremamente rico. Para mim, ficou muito claro. Agora, quando alguém me perguntar agora de verdade, ô Júlio, o que você sabe de constelação? Agora eu sei o que faz de verdade, vou ter uma resposta mais elaborada. Acredito que o Uhum. pessoal aí é mais claro do que você foi. É muito difícil sua fala, é muito clara. Seus exemplos ajudam muito quando você traz histórias ou exemplos vívidos, né? A experiência Uhum. de vida é uma brincadeira que eu falo sempre, ó, todo bom profissional, ele escolhe a profissão, a atuação de verdade advinda da história de vida dele. Pode ver, você pesquisar qualquer na área da psicologia, Freud, Uhum. Jung, Uhum. Peirce, Skinner,
Qualquer um, você vai investigar a história dele, teve uma trajetória que levou ele a ficar predisposto a querer entender mais aquilo. Então, o Veio de que uma você está dor que ele falando? quis Quantas pessoas resolver. estão frustradas no trabalho? E nem pensam Uhum, nisso, assim, não, eu tenho que trabalhar ali só para ganhar dinheiro, o aluguel vai vencer, tá, se trabalhar você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. O uhum, aluguel, seja lá o que for, terá que ser pago de qualquer jeito. Como fazer isso é o jeito que você escolhe. E uhum, ele tem umas condições antes que precisam ser observadas para você escolher. Então uhum. não é eu vi o vídeo do youtuber ali, quero isso para mim. É um pouquinho mais amplo o negócio. A gente tem que falar disso. Para E quem mais realmente profundo. quer viver com boa saúde, com boa qualidade de vida, com prosperidade, com amor, com relações Uhum, saudáveis, né? Em uhum. todos os níveis. Ele fala, aceitar meu pai, então eu tenho que aceitar que meu pai é narcisista e me maltrata. Isso não é aceitação, pô. Aceitar que ele é narcisista é uma coisa. Se permitir ser maltratado é outra. São coisas Boa. diferentes. Permissividade não tem nada a ver com convivência, tá, Isso. gente? Vou fazer um E essas adendo coisas aqui, porque a ficam, gente confunde, né? né? Permitir desculpa, aceitar, concordar e respeitar esse destino com conviver, ficar lá. Não, são duas coisas bem diferentes. Também dá tema para mais uma outra live. Discussões, né? Pega, para entender, assim, para fechar, para ficar fácil de entender, pega um post político de Facebook e lê os comentários. Sim, É zero nível de aceitação sobre qualquer coisa que não seja exatamente aquilo que eu espero que seja, como ideal. sim. Uhum, Pega um uhum. post qualquer, tá lá no seu Facebook, algum político atual e lê os comentários. Imagina se um estranho daquele jeito, imagina na família. Não Porque com tem estranho é aceitação mais nenhuma, né? fácil. Eu não tenho tantas Uhum. vivências ali, não nasci deles, não quem morando na mesma casa há anos. Então você tem que tomar muito cuidado aí de não interpretar erroneamente o básico, né? Acho que essa é uma armadilha. Eu falo para todo mundo, além do vivendo a vida da nossa maneira lá, o arroz com feijão, trivial é o mais importante. Se você aprender Uhum. realmente o que as coisas significam no sentido mais básico e profundo, suas possibilidades exponenciam de criar ajustes aí. Sim. E falando nisso, até eu não sei o nome dessa moça que está falando com a gente, alimento micelizado. Depois ela pode escrever o nome dela aqui para nós. Ela pergunta, né, como é que constela a questão narcisista e tudo mais. Na verdade, assim, a gente pode constelar qualquer coisa. O que que é a constelação? Você pode fazer ela em grupo, que daí vão ter as pessoas que vão fazer essa dinâmica de grupo, elas vão. Veio do psicodrama do Moreno, que é uma dinâmica de grupo onde as pessoas não verbalizam, elas vão sentindo o corpo. E a gente se conecta com a dor do outro, porque a gente também tem aquela dor na nossa memória celular. Então é muito incrível que no momento que a gente está ali na dinâmica de grupo, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, mas até parece que a pessoa passou a mão no cabelo igual minha avó passava a mão no cabelo. Como que pode uma coisa dessa? Mas é que aquele movimento ele está tão conectado e todo mundo tem tanta ressonância de temas que na verdade a pessoa está ali servindo a você, mas ela está se tratando também naquele momento, mesmo que ela não saiba nem quem ela está representando, e naquele momento uma grande consciência vem à tona. Esse é o objetivo da constelação, trazer uma consciência à tona sobre a verdade a respeito daquele tema. Então, não importa se a gente vai constelar o narcisismo da família, se a gente vai constelar o problema de relação de casal, o problema com dinheiro, o tema que você traz, nós vamos trazer ele à tona para ver o que de fato, qual é a raiz daquela questão que está impedindo você de ressignificar e ficar leve a respeito daquilo. Isso pode ser feito individualmente, a gente usa os bonequinhos. Eu, Paula, uso muita visualização, eu constelo muito. Fecho os olhos e imagine, a pessoa vai vindo ali, as imagens para ela, em cima dessas imagens a gente vai ressignificando, né? E O também próprio quando faz psicodrama, os né? workshops em grupo. Eu Sim, faço, às vezes, assim, atendimento presencial, gosto de fazer, tem coisa que não encaixa tão bem no contexto online, botar a sim. pessoa para interpretar os papéis ela mesma. Senta aqui, agora você é Uhum, fulano. Senta aqui, agora você é o vô. Fala com você. isso. A pessoa buga no primeiro momento, logo em seguida ela solta, sai, tuf. Ele fala, parece que fez aula de teatro a vida inteira, você não acredita, né? Aham, Sai, você fala, que é isso? Cada onde saiu? Tá na pessoa. E nem ela sim. sabia, né? Assim, que a Nem ela a sabia. gente que trabalha com isso às vezes surpreende, né?
Nossa, direto. Eu falo, cara, que eu peço a Deus todos os dias que eu nunca perca essa capacidade de ficar, uau, que demais, né? Eu faço uma dinâmica que, inclusive, vou trazer para você, que você pode fazer também, se sentir, né? Eu coloco papeizinhos e eu levanto junto com o cliente para viver aquela dinâmica. E aí o papelzinho, a gente não vê quem está representando o quê. A gente vai ali e sente o movimento, porque com a constelação a gente faz muito isso, né? Segue os seus movimentos que não são verbais, são corporais. E aí a gente faz a dinâmica. A hora que a gente abre o papelzinho, a gente fala, às vezes a pessoa está representando, já aconteceu e a maioria das vezes acontece, a pessoa está representando a outra pessoa. E isso intuitivamente, né? Porque a gente não viu, eu não vi o que estava no meu papelzinho, nem ela viu o que estava no papelzinho dela. E ela fala, caramba, eu não sabia que minha mãe sentia tanta dor. Caramba, eu não imaginava que meu filho estava tão perdido. Meu Deus, eu jamais imaginei que o meu marido, que o meu namorado tivesse essa dor tão profunda. E ali vem um senso de misericórdia muito grande, né? É até uma ferramenta de desenvolvimento de empatia e compaixão nesse sentido, né? Exatamente. Que para mim é o grande objetivo, tá? Trazer a misericórdia sistêmica. A misericórdia sistêmica não é sentir dó, é ter um entendimento, é respeitar esse destino e levar essa compreensão para poder olhar o outro e falar: é apenas o outro. Eu me distancio, eu me separo, eu me retiro, eu deixo a sua humanidade em paz. Pai e mãe, eu deixo a sua humanidade em paz. Marido querido, eu deixo a sua humanidade em paz. E vamos construir aquilo que dá para construir a partir da luz e não da grande dor, né? Nas Já nossas fica relações a a gente dica, faz né? isso. Você que ama papai, mamãe, esposa, é isso aí que você tem que fazer, não é ficar pentelhando e cobrando. Aceita e ajusta. Aceita e ajusta, que demais! Adorei! Essa discussão é top. Ô, Júlia, até se você quiser, eu acho que a gente já passou aqui, o Instagram não tá derrubando a gente mais, glória a Já Deus. já ele derruba, passou de uma hora, ele não derruba Então, mais. eu Final, né? Não vou, sei. se você desejar, eu te passo para você passar para sua comunidade um presente especial, que é uma Quero. meditação que eu criei, que tem 7 minutinhos, que é para as pessoas reverenciarem a grandeza dos pais que são sagrados porque deram a vida, e se distanciar da humanidade, deixar a humanidade dos pais em paz. Ela é conduzida, inclusive, a virar de costas, Perfeito. sentir a luz da vida e olhar para a sua estrada. E é uma Perfeito. meditaçãozinha que eu falo, faz todo dia de manhã, até você conseguir fazer isso sem a guiança da minha voz ali, que é essa reverência. Eu tomo a vida do jeito que ela veio, eu tomo a luz da vida. E agora, ó, Não quero papai e só para a mamãe, comunidade, beijo, não, quero tchau. para mim também. Ajuda é sempre bem-vinda. Eu vou fazer assim, ó, Sim. eu vou pegar essa live, vou jogar ela lá, aí eu preciso das indicações dos livros, desses, né, que Sim. você trouxe, eu vou colocar uma descrição certinha. Aí o Uhum. seu contato também para uma pessoa que quer um acompanhamento, se você está com algum produto online, faz um atendimento em grupo, presencial, online ou físico, né, local, eu deixo Uhum. tudo detalhadinho. Aí eu coloco o vídeo da Sim. meditação também. Aí fica a critério aí de quem Maravilhoso. estiver assistindo, tendo contato com o conteúdo, aprofundar até onde quiser, né? Que lindo. E eu estou à disposição, amo fazer isso. Quantas Uhum. vezes você desejar me chamar, estou junto. É sempre E uma quem sabe a gente satisfação. também cria algo aí para a gente contribuir juntos em algum momento, Vamos tá? sim, Tenho vamos bastante esse desejo, amadurecer. mas a gente alinha. Vou ficar de olho no que o pessoal estiver vivenciando, comentando, Sim. e em cima disso a gente constrói um segundo momento para aprofundar, né? Tá. Acho que é muito interessante. Ah, abrimos, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Uhum. E se Então é hoje você isso. desejar, depois eu faço convite para você ali, mas eu vou deixar assim, ó, eu fiz um caminhozinho bem simples aqui para quem quiser já aproveitar o exercício. Primeiro passo, tomar consciência. Então, tome a consciência do problema, da dor que você está sentindo, traga isso à tona. Segundo passo, pergunte a quem isso serve na minha família. Eu estou repetindo qual padrão? Eu conheço, não conheço? Aí então, você pode dizer, eu decido, eu escolho respeitar o destino que trouxe esse padrão para minha vida. Eu escolho, olha só que forte, eu escolho respeitar o destino do padrão que veio para minha vida. Finalmente, eu agora assumo a minha vida. Eu agora pego a minha vida na mão e busco ajuda. Busco um movimento de cura. Busco. Isso é ativo também.
E finalmente eu escolho cuidar da minha vida. Aí você canta a musiquinha no final. Tomo conta da minha vida. Hey! E assim você vai vivendo com mais consciência, com mais leveza e com diversão também. Eu gosto de cantar musiquinha pra gente se Sim, divertir, dar risada mesmo, acho muito legal do né? nosso contato que você transborda alegria, mesmo falando assim, é um tema que envolve questões familiares, assim, uma pessoa que falou do narcisismo, a gente sabe como é difícil ter pais Uhum. narcisistas e às vezes ainda se relacionar com outros narcisistas quando sai do convívio familiar, mas abordar isso realmente com alegria, né, uma perspectiva prática, real, não ilusória, de fazer algo sobre melhorar, né? Uhum. Sim. É que Gratidão, bom, gratidão, foi que honra. maravilhoso hoje, né? Adorei nosso encontro. Obrigada. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? E vamos juntos. Tô aqui. Então, vamos lá. Vou lá pegar as referências com você. Sim, obrigada, Planeta. Até a próxima, Obrigado a tá? todos, obrigado, Paula. Até um próximo momento. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.